Os alunos do sétimo período de enfermagem da AEMS. A aula de hoje é sobre procedimentos mais comuns realizados na assistência domiciliar como parte da disciplina de enfermagem em home care, devido à suspensão das aulas presenciais. Então, nós estamos dando essa assistência remota a vocês, alunos. Antes de falar sobre os procedimentos que a gente realiza de forma mais comum, mais rotineira no ambiente domiciliar, é necessário lembrar algumas coisas. Primeiro, que o cuidado no domicílio, na residência das pessoas, ele exige algumas coisas específicas, porque a gente precisa reconhecer que cada família é única e que ela possui necessidades diferentes das outras famílias. Há familiares que nós vamos verificar que eles possuem um grau de instrução maior, um nível de entendimento maior que outros. Também a gente precisa reconhecer o ambiente que o paciente vive e, dessa forma, reconhecendo as necessidades e o ambiente que eles estão inseridos, nós vamos desenvolver estratégias terapêuticas também diferenciadas em cada casa, em cada domicílio. Para a gente desenvolver uma assistência de forma adequada e garantir que todos os profissionais vão realizar os procedimentos de forma segura e igual, padronizado, nós precisamos inserir na nossa rotina do cuidado domiciliar os protocolos. Esses protocolos eles vão padronizar os cuidados que nós vamos realizar naquela residência. Então, eles podem ser protocolos gerais ou específicos de acordo com o ambiente que a gente está encontrando. Esses protocolos eles devem ser elaborados em conhecimento científico atualizado. Então, por isso que às vezes nós professores solicitamos para vocês lerem artigos científicos, para vocês se familiarizarem, porque o procedimento ele não pode ser realizado no achismo, da forma que você pensa que é melhor. Tem que ter um conhecimento científico, a gente tem que respaldar a nossa assistência. E esse conhecimento vem por meio das publicações e vivência de experts no assunto. Então, se nós vamos realizar uma prevenção de lesão por pressão, a gente tem que verificar qual é a forma atual, o que a gente deve realizar na casa do paciente para realmente promover uma ação eficaz para eles. Os protocolos eles vêm orientando fluxogramas de o que fazer, como fazer, para onde encaminhar, com quem falar. Eles orientam as condutas e, como a gente falou, o procedimento. Os protocolos também podem ser clínicos ou organizacionais. Nós vamos precisar dos dois tipos de protocolos nas residências dos pacientes, de modo que os protocolos clínicos eles vão direcionar a atenção da saúde dos usuários, ou seja, eles vão padronizar a assistência que nós vamos realizar na casa do paciente. Eles vão trazer quais são as ações que a gente precisa realizar relacionada à prevenção, promoção e educação em saúde. Como nós falamos em sala de aula já, às vezes a gente está fazendo um acompanhamento com o paciente que ele está tratando uma determinada patologia, mas ao mesmo tempo a gente pode prevenir outras coisas nele. Então, vamos pensar, por exemplo, num paciente que tem uma síndrome de imobilidade, um paciente já bastante debilitado, avançado, que fica mais em repouso no leito devido à dificuldade de mobilidade. Então, com esse paciente, a gente pode realizar as ações de prevenção, tanto de lesão por pressão, como, por exemplo, do desenvolvimento de doenças respiratórias, como a pneumonia. Então, enquanto a gente desenvolve um cuidado, a gente previne outras coisas, outras complicações. E esses protocolos, eles podem ser e devem ser adaptados às necessidades das práticas de cuidados em cada domicílio. Então, às vezes, eu vou fazer um protocolo de administração
de medicação intravenosa para um paciente e eu não vou fazer para outro, o outro não vai precisar. Então tem que ser adaptado ao que o paciente precisa. Quanto aos protocolos organizacionais, eles vêm mostrar para nós como que o serviço vai ser gerenciado. Eles possuem os fluxos administrativos, então, com relação a equipamentos, quando a pessoa precisar de equipamentos, e com relação às referências e contra-referências, quando esse paciente precisa sair da assistência domiciliar e ir, por exemplo, para uma internação domiciliar. Então, os protocolos organizacionais, eles vêm nos trazer esse tipo de informação. Continuando e finalizando as informações sobre os protocolos, então é necessário a gente desenvolver o POP famoso, que é o procedimento operacional padrão. Ele permite que os procedimentos sejam realizados de forma adequada, sistematizada e da mesma forma por todos os profissionais que prestam assistência à saúde. Ele deve ser composto por objetivo, responsabilidade, descrição do procedimento técnico, material necessário e os cuidados em assistência domiciliar. Cada procedimento que vai ser realizado, ele precisa de um POP, tá? Contendo todos esses itens relacionados, objetivo, a responsabilidade, a quem é que vai fazer, certo? Então tem que ter todos esses itens. E ele deve ser feito tanto pela EMAD quanto pela EMAP, porque a nossa assistência na residência, ela é multiprofissional, multidisciplinar. Então todos devem realizar o POP para que quando um profissional vá na residência, ele saiba como realizar o cuidado. E, por exemplo, em algumas empresas de home care, a gente verifica uma certa rotatividade de profissionais, principalmente da enfermagem. Então, se você for um enfermeiro gerente de um home care, deve deixar o protocolo, né, o procedimento operacional padrão na residência, porque cada profissional que chega lá, ao ler o POP, ele vai saber o que fazer, como fazer, quais são os materiais necessários. Eu deixei na área do aluno para vocês um modelo de POP elaborado pelo Corém, de Sergipe, mas é um POP assim, muito bem elaborado. E vocês verifiquem lá, por gentileza, na área do aluno. E qualquer dúvida, vocês me perguntem, a gente vai conversando sobre o assunto. Agora, falando então sobre os procedimentos propriamente ditos. Existem alguns procedimentos que são mais específicos, mais comuns a gente verificar enquanto a gente presta a assistência domiciliar. Toda essa aula ela é retirada do caderno de atenção domiciliar, volume 2, que também está lá na área do aluno para vocês verificarem. Essa tabela tem lá também e ela traz para nós, então, quais são os procedimentos e os cuidados que a gente mais realiza no domicílio. Então, primeiro, essa tabela vai mostrar para nós os cuidados com estomias ou estomas, as duas formas estão corretas. Então, nós, enquanto enfermeiros, devemos observar se o estoma está dentro da normalidade e o que está saindo dele, o efluente. Também devemos verificar se esse efluente não está irritando ou machucando a pele, porque o equipamento que vai ser acoplado no estômago, ele deve impedir que esse efluente vaze para a pele. Isso aí a gente tem que observar e realizar a troca do equipamento quando necessário. Também devemos reforçar e orientar sempre a prevenção de dermatite periestoma. O que é isso? Essa dermatite periestoma ela pode ter um aspecto de assadura ou de queimadura de acordo com o que está entrando em contato com a pele. Então, ao redor da colostomia, da gastrostomia, se o efluente estiver extravasando para a pele, ele pode irritar, causando essa dermatite periestoma. Por isso é importante a gente observar se o equipamento também está adequado.
Com relação às traqueostomias, os cuidados necessários são a troca de cânula, higiene, aspiração e descanalização. Os pacientes traqueostomizados estão tanto na AD2 ou AD3, são pacientes então intermediários, considerados nem intermediários ou mais graves. A gastrostomia, da gastrostomia até a nefrostomia ali embaixo, todos praticamente estarão envolvidos em qualquer nível de atenção, AD1, AD2 ou AD3, com exclusão da nefrostomia, que vai ser também um paciente mais grave ou moderado. Para a gastrostomia, nós podemos fazer a troca de sondas, sim, a gente vê que muitas vezes é o médico que realiza esse procedimento, talvez por falta de conhecimento ou de falta de segurança da enfermagem, porque a gente deve observar bem e ser habilitado antes de realizar a troca da sonda, mas é um procedimento de enfermagem. Além disso, a gente deve realizar o curativo e a retirada da sonda quando for solicitado para fazer a retirada. Uma observação que a gente tem que ter na gastrostomia é que ele é um estômago que fecha muito rápido. Então, se o paciente sacar a sonda, sacar o catéter sem querer, se acontecer algum acidente, nós temos que colocar outro o mais rápido possível, evitando a saída, ao fechamento, da gastrostomia. Com relação à jejunostomia, nós também devemos fazer a troca do catéter, o curativo e a fixação. Sempre que a gente fizer uma fixação, a gente tem que lembrar do rodízio, né? Nunca fixar no mesmo local para evitar que a pele tenha alguma irritação ou que seja causada alguma lesão em decorrência da fixação. Para a colostomia e a ileostomia, na residência nós vamos realizar a troca de bolsa, a higiene e os curativos quando necessário realizar curativos, caso contrário, só a troca de bolsa e higiene. Cistostomia definitiva, nós vamos realizar também a troca de bolsa e a higiene. Quando for uma provisória, a gente vai realizar a troca de sonda, sim, é procedimento de enfermagem, trocar a sonda da cistostomia e realizar o curativo. Quando a gente se deparar com um paciente com nefrostomia, também vamos realizar a troca de sonda e o curativo se necessário. E para finalizar a questão dos estomas, a ureterostomia, a gente vai realizar a troca de bolsa e a higienização. Nós também podemos realizar cateterismos na residência, sendo que esses cateterismos podem ser de alívio, de demora. Podemos fazer o cateterismo nasogástrico, orogástrico ou nasoenteral. Todos esses procedimentos, de acordo com o caderno de atenção domiciliar, nós podemos realizar na casa do paciente, na casa da pessoa. Lembrando que o cateterismo vesical de alívio, a gente pode treinar o próprio paciente se ele tiver condições de fazer o autocateterismo ou treinar o cuidador para realizar. Com relação ao cateterismo intermitente limpo, que é esse que nós estamos falando, também tem um vídeo para vocês lá na área do aluno. Tem alguns vídeos de procedimentos para vocês observarem. Também realizamos de forma comum nos domicílios, nas residências das pessoas, os curativos, que podem ser feitos quando a pessoa possui uma ferida aguda ou crônica. As feridas agudas, elas geralmente acontecem em decorrência de traumas, acidentes automobilísticos, quedas, e também podem ser pós-operatórias. Nessas feridas, a gente vai realizar o curativo, geralmente a troca a cada 24 horas, né? Se for uma ferida pós-operatória que está com uma boa evolução, nós vamos deixar aberto, então a gente vai fazer o curativo de acordo com a característica da ferida. E quando for a ferida crônica, as feridas crônicas elas podem ser úlceras vasculogênicas, venosas, arteriais, podem ser lesão por pressão, e nós vamos observar as características da ferida para a realização do curativo.
Se ela tiver uma necrose ou um tecido inviável, a gente tem que fazer o desbridamento de acordo com a segurança e a habilitação do profissional. Se for realizar um desbridamento cirúrgico, um desbridamento mecânico com bisturi, é necessário preferencialmente ter um treinamento para realizar. E o desbridamento autolítico pode ser utilizado com alguns produtos que nós temos disponíveis, tanto pelo SUS quanto por empresas privadas. E o objetivo nosso nos curativos é sempre fechar a lesão, mas a gente tem que ter em mente que às vezes a condição do paciente ela vai impedir que essa lesão feche. Então, se é um paciente que não tem um bom aporte nutricional, que ele já está em cuidados paliativos, às vezes a gente não consegue fechar essa lesão. Mas a gente tem que manter ela o mais limpo possível, livre de infecções e evitar que ela aumente. Mas, no geral, se o paciente tiver boas condições de reabilitação, a gente tem que fazer uma boa análise do perfil do paciente, mas buscando sempre que a ferida se feche. Também realizamos em domicílios punções periféricas e centrais, sendo que as punções periféricas são essas mais comumente vistas, essas mais conhecidas de vocês, com catéter flexível, que é o famoso abocate, ou o catéter rígido, conhecido como scalp. Então, para essas punções, nós vamos observar a fixação, cuidados com infiltração, se for um catéter flexível, e no catéter rígido a gente tem que observar a mobilidade do paciente e o entendimento que ele está com catéter rígido e às vezes ele vai precisar limitar um pouco o movimento de acordo onde a gente inseriu. Então, se a gente colocar na mão, às vezes a gente precisa colocar uma talinha para evitar que o paciente perca o acesso. Para as funções periféricas, os pacientes eles podem estar na AD1, que é um paciente que não é tão grave, geralmente ele é assistido pela estratégia de saúde da família, ou ele pode estar na AD2, um paciente mais moderado, ou AD3, paciente grave. Lembrando que o SAD, o Serviço de Atenção Domiciliar, ele compreende a AD2 e a AD3. A AD1, os cuidados são realizados pela estratégia de saúde da família e profissionais da unidade básica de saúde. Com relação às punções centrais, a gente tem os catéteres de inserção periférica, inserção central e o Portocate, que é um catéter totalmente implantável. Com esses catéteres, a gente vai ter que tomar muito cuidado na manutenção e na fixação deles e lembrar que são pacientes já de nível moderado a grave, cuidar para que eles não percam esse acesso. No Portocate, a gente tem que observar a heparinização e a salinização, realizar o curativo apenas se extremamente necessário, é um curativo realizado de forma estéril, e a fixação do Portocate. Tem um vídeo para vocês também do Portocate lá na área do aluno para vocês assistirem. Outros procedimentos que a gente realiza no domicílio da pessoa de forma mais comum, mais frequente, né? A gente realiza vários procedimentos, mas esses que o caderno de atenção domiciliar para nós traz para nós são os mais frequentes realizados no dia a dia. O enteroclisma, que é a lavagem intestinal, a gente também pode conhecer como clister, tem o enema, né? Então são manobras de alívio de esvaziamento intestinal para pacientes com obstrução intestinal por algum motivo. Coleta de material biológico, a gente tem que observar, fazer com a técnica asséptica correta, observar o manuseio dos materiais e a identificação correta do material para enviar as amostras para o laboratório. Aspiração de vias aéreas superiores também são procedimentos comuns no domicílio. Administração de medicamentos via intravenosa, oral, intradérmica. A hipodermóclise, que a gente também administra medicamentos. Sangria é realizada apenas
Para pacientes mais graves, é um procedimento realizado pelos médicos no domicílio, não somos nós que realizamos. Ajustes de órtese e prótese são procedimentos realizados junto com os médicos e com a equipe de fisioterapia. E para nós da enfermagem, nós vamos realizar curativos quando necessário e manobras de controle da dor. Espirometria, que é um exame que vai verificar a capacidade de expansão pulmonar. Nós podemos realizar esse exame com o paciente, quem vai interpretar depois o resultado é o médico ou fisioterapeuta. E a gente tem que ter cuidados específicos com a manutenção do aparelho de espirometria. A laser terapia ela pode ser realizada tanto pela enfermagem quanto pela fisioterapia, de modo que pela enfermagem é realizada mais no tratamento de lesões de pele e para a fisioterapia mais no manejo da dor. Nutrição enteral, nós temos que ter cuidados para preparar a dieta, higiene do frasco, do catéter, observar os cuidados para administração, não administrar muito rápido a dieta e orientar tanto os familiares quanto o cuidador quando ele estiver presente. A paracentese é um procedimento exclusivamente médico e ele, ao realizar esse procedimento na residência, tem que ter em mente que é um paciente já mais grave, ele está na D3, às vezes em cuidados paliativos, e o médico tem que observar a técnica adequada, orientar o cuidador e os familiares com relação aos procedimentos que vão ser realizados. Relembrando quais são os procedimentos que a gente pode delegar ao cuidador, são procedimentos relacionados à higiene oral, íntima, corporal, as trocas de bolsas coletoras, então é como a gente viu na gastrostomia, na colostomia e na ileostomia. Então a gente pode ensinar os cuidadores a realizar essa troca de bolsas, administração de medicações somente via oral, registro de informações que são importantes para a gente avaliar o regime terapêutico. Então, o cuidador pode realizar o registro do sono, da aceitação da dieta e as eliminações fisiológicas, as características, quantidade, aferição de temperatura, observar os sinais de alerta e comunicar a nós, equipes do SARD, mudança de decúbito, administração de dietas e cuidados com catéteres, cuidados de higiene e de fixação, eles podem realizar. O cateterismo vesical intermitente limpo, com a técnica limpa, como vocês vão ver no vídeo, e a hidratação da pele. Esses são os procedimentos que nós podemos delegar para os cuidadores, os demais nós que vamos fazer. E relembrando, então, que sempre que a gente for realizar um cuidado com um paciente, a gente tem que praticar empatia, se colocar no lugar dele e realizar o nosso procedimento de forma mais humanizada possível. Assistam os vídeos sugeridos na área do aluno, vejam o material complementar e em caso de dúvidas eu lembro vocês que eu sempre estou disponível para a gente conversar pela área do aluno, pelo Gmail, pelo Hangouts, especificamente nos horários de aula. Um beijo a vocês e uma boa noite.